estudantes na capital do país. Hoje é o Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, doença silenciosa que atinge 3 em cada 10 brasileiros, segundo a Sociedade Brasileira de Hipertensão. A pressão alta pode ser prevenida e controlada com hábitos saudáveis, como exercícios físicos e uma boa alimentação. Aos 85 anos, Dona Iracema toma remédio controlado para a hipertensão. Ela convive com a doença há muito tempo. Isso foi depois dos 30 e poucos anos que o médico diagnosticou a hipertensão. Mas não era uma coisa assim de assustar, não, né? Mas eu comecei a tomar a medicação certa mesmo a partir dos 50. Desde que descobriu que é hipertensa, ela aderiu a uma alimentação saudável e é bem rigorosa com isso. Legumes, carne magra, galinha magra, assim, só o peito. E frutas, né? Suco de uva, de laranja, leite desnatado. Dona Iracema não está sozinha nessa. Pelo contrário, atualmente 30% da população sofre desse mal, segundo dados da Sociedade Brasileira de Hipertensão coletados em 2017. O número é o mais atual sobre a doença no Brasil. No mesmo ano, uma pesquisa do Ministério da Saúde apontou que 18,2% da população do DF tem um diagnóstico positivo. Não por acaso, no Dia Nacional de Prevenção e Combate à Hipertensão Arterial, os especialistas alertam para a importância de fazer um acompanhamento médico em qualquer idade. Normalmente, esse diagnóstico deve ser feito em condições, uma consulta médica, de preferência após 2 a 3 consultas, onde o médico verificou que esses níveis de pressão arterial permaneceram acima do considerado normal, que é 130/80. A hipertensão tem 2 principais causas, explica o cardiologista. Ela é fruto de uma predisposição genética, de uma genética de pessoas na família que já são hipertensas. Essa pessoa acaba que herda essa predisposição com um estilo de vida inadequado. E o que é esse estilo de vida inadequado? Uma alimentação desregrada, com excesso de sal, excesso de gordura, a pessoa que é sedentária. O médico reforça a necessidade de uma mudança de hábitos. Quando você já conhece alguém na sua família que tem hipertensão, é muito importante ficar atento para isso. Então, procurar fazer exercício, se alimentar bem, comer pouco sal, evitar alimentos industrializados. A gente sabe hoje que 70% do sal em excesso que as pessoas consomem estão nos alimentos industrializados, então alimentos enlatados, embutidos, são alimentos que têm muito sal. A doença não tem cura e ainda é silenciosa. Normalmente o hipertenso não apresenta sintomas. Muitos só procuram um médico depois de passarem mal. Por isso a recomendação é ir ao cardiologista regularmente. E se houver outros casos de hipertensão na família, o cuidado tem que ser ainda maior. De acordo com a Sociedade Brasileira de Hipertensão, a doença está envolvida em até 80% dos casos de derrame cerebral e 60% dos casos de ataque cardíaco. As doenças cardiovasculares são responsáveis por cerca de 300 mil mortes no país. O doutor alerta para os riscos caso a hipertensão não seja tratada corretamente. Ao longo do tempo, podem lesar o que a gente chama de órgãos-alvos. Então, por exemplo, cérebro, retina, coração e os rins ficam sobrecarregados quando essa pressão está alta. E ao longo do tempo, se a pessoa não tratar, ela começa a ter a chance de quê? De ter AVC, de ficar cega, de ter insuficiência cardíaca e insuficiência renal. O mediômetro é atualizado em tempo real. No fim da entrevista com o doutor, o número de mortes por doenças cardiovasculares já tinha subido para 124.562. Ou seja, em apenas 7 minutos de gravação, 7 pessoas morreram em decorrência do mesmo problema. Por isso, a necessidade de ter um dia para alertar a população. Dona Iracema sabe como ninguém a importância do diagnóstico precoce. Super importante, porque a pessoa podendo se descobrir antes, no início, pode resolver muita coisa. Se deixar de um momento para outro, pode ter uma crise séria, forte e não resistir, né? Como disse a dona Iracema, prevenção é o melhor remédio, viu, gente? E isso aí como é que você vai descobrir? Visitas frequentes ao seu médico, principalmente se você já tiver histórico na família de hipertensão.